Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Eu sei que tem uma hora, vai ter uma hora que alguém vai dizer, essa música não é nossa, né? Esse refrão não é nosso, mas nós temos a nossa música maravilhosa, Londrina de braços abertos, é o nosso hino. Mas enfim, né? Plagiando ou não, né? Uma outra musiquinha, plagiando ou não, outro tema. O que a gente tem que entender é que cada vez mais nós temos que entender essa grande cidade, né? Londrina, uma cidade viva, né? Uma cidade que vive a cada dia seus movimentos, vive a cada momento as suas normalidades e anormalidades, mas de fato é uma grande cidade e a gente precisa entendê-la cada vez mais. Para entender uma cidade, nós precisamos também entender as pessoas que vivem aqui, né? Para entender essas pessoas que vivem aqui, com essa música que eu brinquei, né? Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, ou do nosso próprio hino, Londrina, cidade de braços abertos. Quando os braços são abertos também para a diversidade, né? Principalmente a religiosa. Por isso que nós temos aqui hoje um bate-papo a respeito de diversidade religiosa em Londrina, parte 2. O professor Vander de Lara Proença, docente do Departamento de História da UEL, ele é graduado e mestre em História pela Universidade, doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, graduado em Teologia, professor da Universidade Estadual de Londrina e da Faculdade Teológica Sul-Americana. Tem publicações sobre a presença protestante evangélica no norte do Paraná e atualmente é coordenador do projeto de pesquisa histórica sobre a presença evangélica em Londrina pela UEL. Professor Vander, bom dia, obrigado pela sua presença e vamos lá bater um papo a respeito da diversidade religiosa na cidade de Londrina. Bom dia, Marcão, bom dia aos ouvintes. Prazer estar de volta aqui. Nós estivemos no primeiro programa desta série, junto com o professor Marco Antônio, o professor Miguel. E quantos temas interessantes, né, foram abordados aqui aos sábados, inclusive o último programa sobre a diversidade religiosa, com uma riqueza temática, os que aqui estiveram com muita lucidez na análise. E agora a gente está trazendo aqui uma segunda parte, claro, fazendo sempre um recorte, é uma amostragem, né? Londrina tem uma diversidade religiosa muito expressiva, mas a gente precisou selecionar alguns grupos, alguns segmentos para fazer essa abordagem, essa análise. E hoje, prazer estar aqui, meus colegas, o professor Marco Antônio, né, que será apresentado daqui a instantes, que é uma referência para nós nos estudos do judaísmo, e também o professor Tiago, egresso do nosso programa de mestrado da UEL, que tem um trabalho aí brilhante sobre o catolicismo em Londrina. Então, muito feliz de estar aqui de volta, Marcão. Eu muito feliz que a universidade, o núcleo de estudos também abre essa possibilidade. Olha que coisa interessante, para fazer uma coisa muito simples para explicar para quem está nos ouvindo e assistindo. É como se fosse uma aula hoje dentro de uma sala de aula, só que ganhando, né, a cidade pelas ondas do rádio, como se dizia antigamente, pela Paiquerê 91,7. Então, professor Vander, muito obrigado por essa oportunidade de termos hoje professores, mestres, doutores, dando aula para os seus alunos, que serve como referência, eles estão nesse momento, né, nos ouvindo, mas a grande população tem condições de acompanhar uma grande aula de história, não é? Isso, Marcão, e a gente chama isso hoje de história pública, né? A história que sai da universidade, a pesquisa acadêmica, que não fica restrita aos muros da própria academia, mas vai para o público amplo, né? E ter essa oportunidade é um projeto bastante original esse, que foi criado, muito original, de parceria, né? Muito, né, trazendo a UEL, a universidade, seus professores, pesquisadores, por meio também, né, das mídias que você utiliza e mantém, e a Rádio Paiquerê, né, que abre esse espaço com todo esse alcance que ela tem, toda a região aqui, para além fronteiras hoje. Exato. Então tem sido muito interessante essa experiência com a parceria aí do NDPH, que é o nosso núcleo, né, de história da UEL, trazendo de fato o conhecimento, o saber, aquilo que nós produzimos e pesquisamos lá para um público mais amplo. Muito bem. Marco Antônio Neves Soares, doutor em História da UEL. Doutor em História, professor da universidade, atua nas áreas de Teoria da História e de História Regional. Pesquisa as relações entre o local e o global, investigando aspectos da história do norte do Paraná, mais especificamente de Rolândia, Cambé e Londrina.
É autor do livro Alemanha nos Trópicos, publicado pela Eduel, que aborda o estabelecimento de refugiados de guerra em Rolândia. Ele é membro da Associação Nacional de História e integrante do Fórum de Defesa do Patrimônio. Professor Marco, você sabe que hoje não, mas que a gente vai abordar um dia os refugiados de guerra em Rolândia e essa nossa região que é tão rica. Uma hora dessa nós vamos fazer um podcast especificamente, diretamente, exclusivo sobre esse assunto que é muito rico, muito importante para a nossa história. Eu gostaria que você já fosse um convidado para, quem sabe, em breve a gente conversar sobre refugiados de guerra em Rolândia. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia àqueles que nos assistem, àqueles que nos ouvem. Seria um prazer a gente falar aqui dessa questão ligada aos refugiados, assim como é um imenso prazer estar aqui de volta, né, comemorando os 90 anos da cidade de Londrina, num trabalho conjunto entre você, Rádio Paiquerê e, como bem lembrou o Wander, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade de Londrina. E é um prazer, ao mesmo tempo, de encontrar um colega, encontrar também aqui o nosso ex-aluno, né, o Tiago, que deixou marcas da sua presença na universidade, né, sobretudo por estudar o campo religioso de Londrina, que, como vocês apontaram, é bastante diverso, né, e ele trabalha com questões muito interessantes ligadas aí ao catolicismo e à Madre Leônia Milito. Então, é um prazer reencontrá-lo, fazia tempo que eu não via o Tiago. Que bom. Sempre lembrando, mais uma vez, são recortes, né, pequenos recortes. Dificilmente a gente ia conseguir em poucos minutos, não é verdade, a gente relatar, identificar, valorizar, resgatar tanta história religiosa na cidade. Mas esses recortes são importantes porque a gente pinça a situação, a gente levanta aquela dúvida, aquela inquietação, aquela história, e aí as pessoas que quiserem se aprofundar um pouco mais, mas pelo menos elas descobriram que essas histórias existem. Está aqui também Tiago Machado Garcia, professor de História e Ensino Religioso. Ele é mestre em História Social, especialista em Patrimônio e História e licenciado em História pela Universidade Estadual de Londrina. Atuou como estagiário no Museu Histórico de Londrina durante a graduação e como educador social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na cidade. Atualmente, ele é professor titular de História e Ensino Religioso na educação básica da rede privada em Londrina. Tiago, valeu, cara. Olha, muita coisa bacana. Eu percebi que você é um cara jovem, né? Aqui os seus professores e você hoje também professor. Que bom que você está dando continuidade em ensinar aquilo que você aprendeu. Bom dia. Bom dia, Marcão. Bom dia a todo mundo que escuta a gente. Primeiro, gostaria de agradecer aí o convite. É uma honra estar aqui com os meus professores, né? Dividindo agora o mesmo espaço, né? Não mais a pequena distância que havia, né? Dentro da sala de aula. E conversar um pouco sobre as nossas pesquisas, sobre o campo religioso em Londrina. O professor Marco, que vou pedir licença de chamá-lo de outra forma aqui, ele que é o Tatal, conhecido como Tatal, não vou conseguir chamar ele de professor Marco. Tatal. Todo mundo conhece o Tatal. Né? E o professor Wander, que foi muito generoso na minha dissertação de mestrado também. Eu já agradeci naquela ocasião, mas agradeço novamente aí todas as considerações e a parceria que se estendeu desde então. Que maravilha. Ô Tiago, já começando com você, como que a imigração e a colonização influenciaram a diversidade religiosa na nossa cidade? Eu tenho uma opinião muito minha, né, muito leiga, né? 1930, 31, 32, vem para cá mais de 30 etnias diferentes, não é verdade? Religiões diferentes, né? Povos diferentes, pessoas diferentes, alimentação diferente, costumes diferentes, né? Apenas alguns trajes que eram iguais, mas com certeza em cada mala vieram as suas bíblias, seus terços, seus contos, né? Suas verdades. 32 etnias ou 33 etnias chegaram em Londrina, 1930, 31, 32. Essa imigração e colonização vieram com essas pessoas. E aí, como se deu isso dentro da cidade? De fato, toda a população que chegou em Londrina trouxe junto, né, sua bagagem cultural, não só sua bagagem física, mas a sua bagagem cultural. E na ocupação da cidade também buscaram desenvolver esses aspectos religiosos aqui. Então a gente, talvez hoje, olhando a cidade, a gente nem perceba o tanto de matriz religiosa que já passou por aqui, que ainda existe, mas de fato a gente tem toda essa diversidade também no campo religioso.
desde a imigração alemã, que a gente estava conversando aqui um pouco antes, os italianos, as tradições mais consolidadas na Europa, outras africanas que vieram para cá também, outras que se desenvolveram no próprio Brasil, e elas acompanharam o desenvolvimento da cidade de Londrina. Também, além de acompanhar o desenvolvimento, também tiveram suas particularidades aqui dentro desse espaço. Vou representando aqui, né, dentro do campo religioso, o catolicismo. Dentro do catolicismo, por exemplo, a gente tem uma série de ações que foram desenvolvidas ao longo do tempo. Vou citar aqui o exemplo de Dom Geraldo Fernandes, que foi o primeiro bispo e arcebispo da cidade, e o catolicismo cresceu junto também da sua ação aqui dentro da cidade, junto de outras também denominações religiosas que passaram por aqui. Então tem uma relação muito direta e que os professores também já se debruçaram bastante aí na pesquisa. Tiago, quando vem para cá uma cidade pequena, já vem para cá um bispo, um arcebispo, ou começou com os padres? Quando a cidade é pequenininha, alguém olha assim e fala, olha, a partir desse momento aqui, essa cidade ela vai prosperar. Como começou? Começou já com a catedral, já? Parece que ele adivinhou o que a gente estava conversando antes, né? Que, na verdade, assim, Londrina não é a cidade mais antiga do norte do Paraná. Então, tem alguns padres, alguns bispos que vêm para cá para poder iniciar o seu trabalho. No caso, Londrina tem uma relação muito próxima, ou melhor, tinha uma relação muito próxima nesse início de cidade com o Jacarezinho. Então, a Igreja Católica, por exemplo, tinha uma relação muito próxima, até por uma questão geográfica, mas também no sentido de iniciar os trabalhos, expandir os trabalhos do campo religioso aqui. Então, a chegada do bispo Jacarezinho aqui na cidade marca o início da Igreja Católica aqui no município de Londrina. E a partir daí é que a gente tem o desenvolvimento, né, dessa religião nesse espaço que claramente os imigrantes já traziam, né, da sua cultura e tudo mais, mas eles vêm aqui para, de fato, oficializar, para estabelecer paróquias, capelas, locais de culto, para que essa população que está chegando de fora, tanto de dentro do Brasil, possam continuar com seus cultos. A primeira igreja foi a catedral ali, naquele ponto que ela está, ou não? É bem próximo dali, a igreja matriz. Era bem... No centro ali. Bem próximo ali da biblioteca, né? Era naquela região, mas era uma configuração bem diferente ainda, né? Eu imagino. Professor Wander, nessa época que houve uma certa, não separação, né, mas assim, os evangélicos começaram a chegar na cidade também, nessa separação, assim, leigamente, mais uma vez, leigamente, eu comento assim, que nós tivemos assim, as primeiras igrejas evangélica e a católica, aí vem o primeiro colégio evangélico, o primeiro colégio católico, aí vem o primeiro hospital evangélico, isso. O próprio nome está aí, depois o colégio, a Santa Casa. E aí a cidade foi se separando um pouquinho entre essas duas religiões, não que são as principais religiões, mas são as religiões que mais estavam se destacando nesse começo de Londrina. Foi isso mesmo, separando entre evangélicos e católicos? Isso, é muito interessante essa questão, Marcão, porque Londrina tem um aspecto assim peculiar. As igrejas protestantes, chamadas protestantes ou evangélicas, elas começam antes do catolicismo. Normalmente nas cidades de fronteira no Brasil, a igreja católica chega, normalmente você tem ali a praça, cria-se ali, né, uma matriz e a partir dali se desenvolve a própria cidade. Em Londrina, o culto evangélico começa em 1932. Londrina tinha 20 e poucas casas quando chegou uma primeira família evangélica liderada por uma mulher, Maria Teresa, com seus filhos. Seu marido já estava aqui um pouquinho antes para preparar, né, o lote, eles adquiriram esse lote. Eles vieram do interior de São Paulo, da região de Paraguaçu Paulista, e já eram protestantes lá, membros da Igreja Presbiteriana Independente. Então moravam numa fazenda, conseguiram comprar o lote aqui, vendido pela Companhia de Terras, e ela vem para cá e traz a sua Bíblia, né? Então é uma prática muito característica do protestantismo, a leitura da Bíblia. Então ela chega a Londrina em 1932 e, ao chegar, uma semana depois fica sabendo que chegou uma segunda família,
que também era da Igreja Presbiteriana Independente. E aí ela procura essa família, a família do Herculano Sampaio, e decide começar a realizar a escola dominical, que também é muito importante para os protestantes. Reuniões aos domingos com crianças e adultos para ensinar a Bíblia. Então, em Londrina, começa numa casa adaptada ali, ainda muito rústica, muito simples, essa igreja evangélica que depois se tornaria muito forte em Londrina. Então, é muito interessante que começa com uma mulher leiga, agricultora, mas que sabia ler. E teve o cuidado de se preocupar com o ensino e a instrução. Então, à medida que chegavam outras famílias, iam se juntando a esse núcleo. Então, essa primeira igreja evangélica que houve em Londrina não teve uma placa, porque ela também agregou logo em seguida metodistas que chegaram e passaram a participar ali, batistas, uma família luterana também passou a participar. Então, assim, em resumo, Londrina teve um primeiro culto evangélico, ainda em 32 para 33, que reunia membros e participantes de outras denominações. Então, uma igreja sem uma placa denominacional, liderada por leigos, né? Não tinha ainda pastor para conduzir. E depois, claro, né, já em 33 para 34, começa a chegar os primeiros pastores que vêm para fazer visita a esses fiéis vindo do interior de São Paulo, também da cidade de Cambará, vem um pastor metodista que já atuava ali, e passa a reunir os fiéis metodistas no atual endereço onde está hoje o templo, ainda ali em frente próximo da catedral, em frente ao bosque, ali na Avenida Paraná, que ainda é um prédio, né, bastante representativo, protegido inclusive por lei, que é considerado o primeiro núcleo, o primeiro templo protestante edificado em Londrina. E para baixo um pouquinho do Vila Rica ali, bem na frente da Isso, exatamente, ali na Pará, né, com aquele é o primeiro templo erguido em Londrina, inaugurado em 36, ainda de madeira, depois remodelado para alvenaria. E o outro grupo, né, ligado à Igreja Presbiteriana Independente, com a Maria Tereza, vai receber visitas do reverendo Jonas Dias Martins, que era um pastor negro que vinha de Ipê, interior de São Paulo, a cavalo. Viajava dias e semanas, às vezes, a cavalo para... Com a esposa junto. Poder fazer as reuniões com os membros aqui, né, com a Maria Tereza. E essa igreja independente funcionou nas casas ainda, de forma bastante simples e adaptada. E aí em 37, aí eles conseguem o terreno com a Companhia de Terras. A Companhia de Terras é que vai doar os terrenos, tanto para a metodista quanto para a Presbiteriana Independente, para a construção do templo. O templo da Presbiteriana Independente, que também é o segundo mais antigo da cidade, está ali na Rua Mato Grosso ainda hoje, muito característico, também protegido, né, pelo patrimônio público, por lei municipal. E então, esses são os dois primeiros templos. A Igreja Católica chega em 34, como bem colocou o Tiago, oficialmente. Mas já, terminando aqui, em 32 e 33 já existe o culto e o rito protestante evangélico sendo praticado por essas famílias de agricultores. Vieram todos juntos, para a gente resumir essa história. Vieram todos juntos porque, você imagina, num lugar onde era tudo batida, mato. Né? Você não tem nada, era mato, era picada para tudo quanto é lado, né? As pessoas vão chegando. Os primeiros que vieram eram os seus empreendedores separando as terras em lotes, em quadras. Não é? Você imagina, você é o quê? Eu sou católico, eu sou protestante, eu tenho tal religião, e as pessoas iam se separando nisso tudo. Mas aí essas duas religiões eram um pouquinho mais proeminentes do que as outras no começo. Porque são as primeiras famílias que chegam e elas então têm essa iniciativa. É muito próprio das igrejas evangélicas tentar espalhar a fé. As outras igrejas também fazem isso, nas outras religiões, mas os evangélicos têm isso como uma missão. E a Maria Tereza foi uma mulher muito atuante, ela se dedicou também a visitar os doentes, né, recepcionar as famílias que chegavam, hospedando na sua casa. Então, ela fez um trabalho social muito interessante. Tanto é que tem um lar hoje, chamado, né, Lar Maria Tereza, que a Igreja Presbiteriana Independente construiu em homenagem a ela, que abriga hoje 70 mulheres idosas em Londrina, em reconhecimento do trabalho social bem importante que ela fez. E a Companhia de Terras percebeu que essa presença religiosa seria importante, até para atender aquele ideário da colonização, né? Que é a construção de uma região promissora, voltada ao trabalho. Vamos lembrar que fazia parte do projeto britânico a chamada Cidade Jardim, que é a cidade planejada, controlada, sem violência, de pessoas de bem, que vinham para cá para trabalhar. E a religião, ela de certa forma atende um pouco, né, a esse perfil.
Então, poder entregar lotes para a construção de templos e recepcionar essa presença religiosa fazia parte também da estratégia administrativa da Companhia de Terras. E a gente conhece, né, o trabalho de Max Weber, esse sociólogo bem conhecido, importante. O Weber estuda essa ética protestante ligado ao trabalho, ligado ao comportamento social. Então, oferecer espaço para a construção de templos, particularmente aqui evangélicos e protestantes, estava de acordo com aquele ideário de se construir aqui uma região nova, promissora, ligada ao trabalho, né? A ideia, então, a questão econômica, que é muito própria, né, desses países ligados ao protestantismo. E os ingleses, né, a companhia inglesa que vem colonizar, tem essas origens protestantes. Então já trazia esses valores idealizados e eles também foram aqui projetados. Então, concluindo aqui, a presença religiosa na formação de Londrina fazia parte desse ideário, né, de construção de uma cidade Tanto que a gente diferente. tem fotos, a foto da primeira igreja matriz católica de Londrina do José Giuliani, em 1934. Giuliani. E mostra que é uma proposta da companhia, de fato, fazer propaganda de que, ó, essa terra é uma terra que nasce tudo que você plantar, é uma terra boa, tem religião, tem gente trabalhadora, né? E assim. Era o marketing disso tudo, né? Exato. Professor Marcos, por que existe uma paróquia anglicana na cidade? É devido às origens britânicas de Londrina? Então, dentro das nossas conversas aqui antes de começar o programa, né, eu fiz essa questão para o Wander, né, porque era para estar aqui também uma representante da confissão anglicana. Eles têm um templo bastante preservado e bonito, não é? A paróquia deles ficou ali na... Isso, a paróquia São Lucas, na rua Mossoró, esquina ali com a JK. Que é na frente da Tarobá. Exatamente. Isso. Ali. Durante muito tempo, grandes árvores tamparam. Sim. E também outdoor. As placas de outdoor. Então, Sim. se a pessoa subir pela JK antes da esquina da Tarobá, do lado direito, subindo, observe que naquela esquina, agora tiraram um pouco das árvores e se revela uma igreja linda. Maravilhosa. Exatamente. Preservada ainda na sua estética original. Então, num primeiro momento, a gente é levado a pensar que a confissão vem junto com a ocupação da cidade, com a presença da Companhia de Terras. Porque a Companhia de Terras, de certa forma, ela incentivava ou autorizava a presença de cristãos. Não é? De cristãos. Então, os católicos, os protestantes, eram fortalecidos pelo discurso da Companhia de Terras. Só que, vendo a história dessa presença anglicana, eles não vêm junto com a Companhia de Terras. A situação deles a vinda deles é posterior à chegada dos britânicos. Aí eu me pergunto, e perguntei pro Wander, né, assim, mas quem que seria o fiel da confissão anglicana aqui em Londrina, já que a presença de britânicos é pouca? Se a gente pensar na presença dos britânicos aqui, de fato eles não vieram colonizar, como a gente fala. Eles vieram comprar e vender. Tanto que eles não casaram com o outro, não constituíram família e, no contexto da guerra, voltaram para a Inglaterra. Eles vieram, fizeram um negócio, descobriram um baita do negócio, Sim. trabalharam, venderam para o mundo, por isso que o mundo veio, né? E venderam bem. Isso mesmo. Quem vendeu Londrina mundo afora, vendeu muito bem, porque 30 etnias chegaram Sim. até aqui, isso sem celular na época, né? O que era? Era rádio, era jornal, né? E é um crescimento vertiginoso também, né? Muito rápido, né? Então a gente é levado a pensar no primeiro momento que elas são concomitantes, a presença da Companhia Britânica e da confissão anglicana, mas é posterior. E ainda eu fico com essa questão de quem é o fiel anglicano aqui na cidade. Pois é. O templo ali é de 1946. Eles conseguiram aquele terreno também da companhia e começaram a construir, inaugurado em 49. E, de fato, não há uma presença... Né, 20 e poucos anos depois, né? 20 e poucos anos depois. Eles chegam e iniciam ali o trabalho. E não houve essa identificação étnica imediata mesmo. Então, eles vieram e organizaram ali o rito. Hoje tem uma frequência bastante diversificada, público também diverso. E alguns dos que eram, né, membros da companhia colonizadora, os funcionários que vieram para cá para o empreendimento, tinham origens anglicanas, né, de família anglicana, família batista.
Então tinham vínculos com instituições protestantes. O próprio George Smith, né? Leigh Smith, que é quem chefiou aí a chamada primeira caravana de 29, vinha de família batista, tanto é que depois ele vai embora daqui, vai se tornar missionário batista, vai trabalhar como missionário na região de Tocantins, entre os indígenas. Só 40 anos mais tarde ele volta a Londrina, e aí ele vai continuar a sua vida aqui na cidade, atuando inclusive na Igreja Batista, né? A primeira Igreja Batista aqui do Glênio. Deixa eu fazer uma pergunta, mas é ignorância mesmo minha. A base, a Igreja Batista é americana? A Igreja Batista é a igreja inglesa. Ela nasce, né, no século XVII, Quais na são Inglaterra. as religiões dos Estados Unidos que vieram para cá? A gente tem, no século XIX, as denominações que começam a vir para o Brasil, né, por missões dos Estados Unidos. Aí vem a presbiteriana, que é a primeira que chega por missão, nos anos de 1859. Já americana. Americana. Vem dos Estados Unidos por um trabalho missionário. E depois chega a Igreja Batista, que vem do sul dos Estados Unidos, fugindo dos conflitos de guerra, se estabelece no interior de São Paulo. Inclusive de onde virão mais tarde batistas aqui para o norte do Paraná. E também a metodista, que chega no final do século XIX no interior de São Paulo. Americano. São missões americanas que vêm para o Brasil trazendo projetos na área da educação, na área de saúde. Os americanos não olharam para Londrina, no bom sentido, com bons olhos, né? Assim, espalharam a venda de Londrina para o mundo inteiro, né? E aí os europeus vieram em maior quantidade do que os americanos, né, cara? Eu parei para pensar agora, falei, verdade, rapaz, aqui não vieram tantos americanos assim, no começo, 1930, era pós-guerra da primeira, pouquinho antes dos conflitos mundiais da Segunda Guerra Mundial, eles estavam de olho pelo mundo todo, mas não se interessaram para cá. Esse momento entre guerras abala sobretudo a Europa, né? Então o europeu que está tratando de fugir da guerra, o americano está lá, bem, professor. Desenvolvendo seu capitalismo dentro daquela ideologia norte-americana de que é ligado ao protestantismo também, que o trabalho produz rendimento, isso significa bênção. Né? A gente tem os conflitos raciais, porque então os negros não seriam capazes dessa questão. Então os Estados Unidos têm um problema que é deles nesse momento, que não é o problema que a Europa tem, que é então o resto do conflito da Primeira Guerra, que não ficou resolvido na Primeira Guerra. Não ficou resolvido, tanto é que teve a Segunda por causa disso. Isso. Exatamente. E aí esta região atraía justamente essa população que se via nessa pressão nesse período, no interstício de uma guerra para outra. A gente vai ter uma presença indireta, né? Porque muitos que vieram do interior de São Paulo para o norte do Paraná, atraídos, né, pelas terras, tinham vindo dos Estados Unidos, se estabeleceram na região, principalmente de Campinas, Santa Bárbara do Oeste, e que depois, aos poucos, acabam vindo para essa região norte do Paraná, para refazer a vida aqui também. E a fé protestante vem junto, né? Tanto é que essas famílias que eu citei, elas trouxeram para cá essa fé já fruto, né, desse trabalho missionário norte-americano. E talvez a gente poderia dizer, Marcão, que a presença americana aqui, a influência, vai se dar também pelas instituições e organizações. Por exemplo, a Sociedade Evangélica Beneficente, que vai ser criada a partir de Zaqueu de Melo e será, né, apoiada pelas igrejas protestantes de Londrina, presbiteriana, presbiteriana independente, metodista e depois batista. Essas igrejas buscam parcerias com organizações norte-americanas que investem, por exemplo, na criação dos colégios, do hospital evangélico. Normalmente são parcerias com as igrejas americanas, mas não que necessariamente esses americanos tenham vindo morar aqui. Mas eles enviam recursos para a educação, para a saúde, para a criação de projetos sociais na cidade de Londrina. Mas é sempre no sentido de expandir a missão, né? Expandir a missão. A visão é missionária de que eles teriam uma certa vocação, uma certa missão para levar adiante aquele ideário, né? O destino manifesto norte-americano de alcançar o mundo, né? Nesse sentido. Muito bem, amigos. Infelizmente, terminamos o nosso primeiro bloco. Eu digo infelizmente porque o que tem de pergunta para vocês ainda, agora nós provocamos uma pergunta e a minha curiosidade latente foi exatamente essa de perceber o que aconteceu entre uma guerra e outra que manifestou no mundo essa vontade de dizer precisamos descobrir outros lugares. E descobre no Brasil um país de muita paz e dentro do Brasil uma terra muito próspera e no Brasil com a terra próspera o estado do Paraná. E dentro do estado do Paraná, em Londrina.
sensacional. Voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com o assunto diversidade religiosa em Londrina, que tem tudo a ver com curiosidade, com história. Você percebeu, vocês três, o quanto vocês são responsáveis em contar essas histórias para todos nós? Porque são histórias ricas, à base da religião, da religiosidade, dessa aminosidade, uma cidade como a nossa cidade, vou até fazer uma pergunta muito abrangente, muito solta. A gente tem uma noção mais ou menos de quantas religiões tem em Londrina, assim, quantos templos diferentes, igrejas diferentes, mais ou menos, uma média, assim, dá para dar um chutão ou não? Mais ou menos. O censo agora, 2022, mapeou 829 templos. Que? 829 igrejas e templos em Londrina. Claro, aí incluindo, né, toda a diversidade. Mas só do lado evangélico, para a gente ter uma noção, hoje há uma estimativa de quase 1.000 pastores atuando em Londrina, não oficialmente, né, com títulos ou com o reconhecimento do Conselho de Pastores, mas exerce atividade. Estima-se hoje em Londrina, e aí a diversidade evangélica, por exemplo, é muito grande. Imagina-se aí pelo menos perto de 100 denominações diferentes evangélicas, denominações dentro do ramo evangélico, né? Do segmento evangélico. Então, a presença religiosa em Londrina, ela acompanha a cidade desde o seu início e hoje ela é extremamente visível nas ruas, né? Você anda pelos bairros. É que se torna natureza, né? A gente vai andando, vai se acostumando e não observa que aquilo ali é uma história viva, né? Porque as pessoas continuam comungando, a igreja vai ficando antiga com a cidade, se acostuma e vira natureza. Por isso que é interessante essa identificação delas, né, como pontos turísticos religiosos também, né? Sim. Porque no campo evangélico também a gente tem uma série de igrejas particulares, de igreja que funciona na minha garagem, que funciona... Então eu tive uma revelação e a partir daquela revelação aglutina uma série de pessoas. Então o campo religioso aqui, embora majoritariamente seja cristão, católicos e protestantes, né, há também nas margens outras formas de praticar essas religiões. Tanto o protestantismo quanto o catolicismo. Num trabalho de campo entre a Zona Oeste e Norte de Londrina, a gente encontrou uma manifestação do catolicismo popular, que é uma santa viva. É uma menina e lá vai muita gente atrás de milagres. Né? Então param os ônibus, cidades trazem os doentes para que ela abençoe. Então nas franjas da cidade a gente tem essas variações mais populares dos cultos ligados ao cristianismo ou então às tradições africanas e indígenas. Ô Marco, tem um turismo religioso? A cidade tem algo para oferecer assim, já montado, tipo a Codel, turismo tem isso? Tem condições da gente ter isso na cidade? Essa é uma potencialidade muito grande da cidade. Essa diversidade religiosa, ela pode promover e ser sustentada por um turismo bastante possível aqui em Londrina. E o que eu digo? Você apontava aí as igrejas que você encontrava estrada fora. Então a gente pode pensar num tour nas igrejas rurais. Então, em algumas estradas, a gente chegou a falar disso num outro momento. Se a gente pega algumas estradas rurais aqui da região, você vai passar por templos protestantes, por templos católicos, muitos em pés, outros em ruínas, em encruzilhadas, onde tem as manifestações africanas, afro-brasileiras. Então, a gente tem já algum uso disto. Então, vai ocorrer daqui brevemente uma caminhada entre a Catedral Metropolitana de Maringá e a Catedral Metropolitana de Londrina, né? Onde então os católicos fazem uma caminhada de fé bastante longa, intensa e interessante. Né? Mas até destituído do caráter religioso, o turismo religioso aqui teria uma potencialidade muito grande de ser desenvolvida. Dá para explorar, né? Dá para explorar e bastante. Né? Ô, Tiago, e os números dessa quantidade da religião? Eu tenho um dado que ele é um pouco desatualizado, que eu usei na minha dissertação, mas chega próximo de 100 manifestações diferentes. Mas o que é mais interessante é perceber a diversidade, porque nós temos aqui, até tive experiências interessantes com estudantes da educação básica, que eles moram perto de templos budistas, por exemplo, e eles não sabem o que tem lá dentro. Então, tem uma potencialidade gigantesca, isso
que o Tatal disse, e são aproximadamente 100 denominações diferentes. E o que eu quero dizer por 100 denominações diferentes? Dentro do protestantismo tem várias ramificações, né, da fé protestante, mas não são essas ramificações. Então, protestantismo, as manifestações afro-brasileiras. O dado que eu tenho é do final da década de 90 e apresenta quase 80. Eu chuto que hoje deve estar algo já chegando a 100 manifestações, pelo menos, porque são muito marcantes, sobretudo nesse período de pujança da cidade de Londrina, né? Impulsionados pelo café, pela economia cafeeira, muitas manifestações se colocam aqui, se alocam aqui e permanecem, né? Muita manifestação japonesa, muita manifestação alemã de diversas tradições religiosas, inclusive. Então temos muitas características transcendentes diferentes, né, na cidade de Londrina. Acho que mais do que o número, a diversidade é a nossa maior riqueza, porque tem muita coisa a ser explorada aqui. Essa rota que você comentou é aquela rota das catedrais, né? Isso. Ela é focada de Londrina a Maringá, mas eu vi uma certa vez num projeto em São Paulo que seria muito interessante, até falo isso sendo professor de ensino religioso, muito interessante de colocar, que era um projeto chamado São Paulo da Fé, que eles caminhavam, os alunos caminhavam em determinados trechos, iam conhecendo diferentes templos religiosos, né? Focado nos templos. Então, uma caminhada no centro de Londrina, você consegue conhecer muita coisa ali. E aí, né, Tiago, em relação a isso que você está dizendo, a própria estética desses templos, né, que foram citados aqui, o templo metodista ali na Rio de Janeiro com a Pará, que é histórico, está preservado, o da IPI na Rua Mato Grosso, a anglicana, e aí a própria presença católica, né, com a sua representação também nos templos. É que a gente se acostumou com a nossa catedral, mas ela é linda. Pois é, sim, e tem todo vira a natureza, né? Você vai passando, né? Vira. Quando vem alguém de fora, a pessoa para tirar fotografia, não é? De um lado e do outro, porque ela parece que ela é moderna do outro, mais antiga do outro lado, sim, né? Sim. Ela é linda, ela é maravilhosa. As igrejas católicas também, elas têm uma representação também de arquitetura que tem uma certa evolução. Houve, você sabe muito bem disso, você deve ter estudado, a confusão que quando começaram a mexer na catedral antiga, né? Né? Para colocar a nova. Eu me lembro, era molequinho, o pessoal colocando essas placas de lata, né? Nesse lugar maravilhoso. Eu me lembro quando eu era pequenininho, eu falei, o que será que vai acontecer aqui na nossa catedral? Né? E dentro do catolicismo tem bem aquilo que você comentou no início, né? Que a igreja, ela se estabelece e o bairro é formado no entorno dela. Até a própria planta do Alexandre Rasgulaeff, lá no início da cidade, tinha o espaço para a catedral, né, central, a cruz desenhada, e toda a cidade se desenvolve ali naquele centro histórico. Ele já desenhou isso dessa forma. Está desenhado. A planta, se eu não me engano, é de 32. E esse quadrilátero central ficou ali, né, ocupado pelas igrejas mais antigas da cidade. Que inclusive a gente falou aqui da Cidade Jardim, dentro da planta do projeto em inglês, né, de Cidade Jardim. Ali estaria esse quadrilátero também da Cidade Jardim, da cidade ideal, que tem a presença religiosa como seu referencial. Olha a propaganda, né? Mundo afora. Essa é uma cidade ideal. Planta-se bem, colhe-se bem, tem segurança, tem religião. Tem religião para todos. Né? Religião para todos. Tem religião cristã. Aí a gente chega num outro ponto da ocupação do Norte do Paraná, que são as populações não cristãs. Né? Populações da Europa e populações do Oriente Médio e do Cáucaso, que também vêm para cá e não são cristãos. Né? O que fazer com esta população? Os japoneses também, né, Marcos? Os asiáticos. Exato, os japoneses também. Sim, né? sim. E mais recentemente os coreanos, né, a partir dos anos 70. Né? Então, isto a Companhia de Terras não conseguia administrar. Professor, e olha que complicado, desculpe interromper, é verdade. Aí vem o imigrante, ele vem para cá, né? Aí ele é muçulmano, enfim, ele tem uma religião diferente. E aí ele sozinho, às vezes ele não consegue ser um líder daquela religião dele. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar ele ser importante para a comunidade, ele tem que, vamos dizer, ele tem que estudar um pouco mais, porque senão ele não tem um líder.
para formar uma comunidade. Da Isso religião aconteceu dele. com o judaísmo aqui na região, porque a presença judaica aqui no norte do Paraná, ela teve levas, ela teve ondas. Então, num primeiro momento, no contexto da guerra, vêm alemães. E alguns desses alemães judeus. Os que se dirigiram à Rolândia eram judeus extremamente assimilados à cultura alemã. Né? A sua questão religiosa era mais cultural do que propriamente de fé, diferentemente daqueles que vieram para cá. Só que para ter uma organização religiosa judaica tem algumas complicações. Tem que ter pelo menos 3 coisas: um cemitério, uma sinagoga e um açougue. E aqui não teve nem cemitério, e nem sinagoga, e nem açougue. Então isso impedia a formação de uma comunidade judaica. Então isso não implica que não tenha havido judeus. Não houve, foi uma organização comunal, comunitária. Aí acaba perdendo a identificação. Isto. O registro. Tem que ter 11 homens. Né? Então tinha algumas dificuldades para poder montar uma comunidade aqui. Né? Mas isso afetou não apenas os judeus, os muçulmanos, que vão conseguir se organizar um pouco mais tarde. Não é? Os praticantes das fés do Extremo Oriente, sejam eles budistas, sejam eles taoístas, ou mais tarde o povo do Reverendo Moon, né, da Coreia, que estabelece uma igreja bastante bonitinha ali perto do terminal rodoviário, que é a Perfect Liberty, que é bastante interessante. Mas, num primeiro momento, a Companhia de Terras não havia pensado nessa população. Tanto que aqui não chega uma população que é chamada de assírios, né? Que são muçulmanos curdos que eram para vir, já tinham encomendado a terra, já estava separado a gleba onde eles iriam ficar, mas o governo federal interditou, proibiu, porque Londrina, como você apontou, estava virando uma coisa muito perigosa, que é uma cidade internacional. Né? O que seria uma cidade internacional? Aquela que o governo não teria o controle daquelas populações. Chegou a isso? Isso. Né? Então, o medo que o governo federal tem de transformar Londrina numa cidade internacional evitou que algumas outras etnias aqui chegassem. Mais ou menos quanto isso? 40? 40, 50. Período de guerra, né, Marcão? Período muito tenso, né? Quem lê muito, eu gosto muito desse período, porque mudou o mundo, né, totalmente. Sim. Nós tínhamos, tanto é que a capital do país estava ali, vulnerável, no Rio de Janeiro. Sim, por isso é que em 1961 foi construído em Brasília para ficar no meio do país. Não é? Então, olha o pensamento de guerra, as pessoas sentam e falam, o que nós vamos fazer anos agora? 40, anos 40, não é? Porque essas confissões mais étnicas tiveram uma série de problemas. Sim. Né? Dessa constituição da sua fé. Então, eu falei aí dos judeus, falei um pouco dos muçulmanos, mas também alguns cristãos, que é a questão do cristianismo ortodoxo, que nunca conseguiu se estruturar aqui de fato. E olha que a gente teve presença, e tem a presença na cidade, de populações armênias, de populações sírias cristãs, de populações libanesas maronitas, que não conseguiram se organizar através da igreja ortodoxa, do qual eles até hoje seguem, muitos deles até hoje seguem a confissão ortodoxa. E posso pegar só uma partezinha nisso, Marco? Em relação aos alemães que vêm, né, Marco, nesse tempo, que são luteranos, se estabelece, por exemplo, no Hermital aqui, né, uma parte, outra parte lá em Rolândia. Logo eles perceberam, diante da pergunta que você fez, a necessidade de trazer os pastores. Então a própria igreja alemã envia pastores que vêm para atender essa comunidade aqui, em Rolândia e depois aqui no Hermital. Então o pastor de Rolândia, em 1936, ele já começa a fazer os cultos aqui, no Hermital, e depois essa igreja vai ser 10 anos mais tarde trazida para a cidade, está até hoje ali a igreja luterana, de confissão luterana. Então houve esse cuidado de envio de pastores pelas igrejas de origem, para atender também a essas demandas dessa população. Quando a gente fala em religiões, inclui também testemunhas de Jeová. Sim. Outros grupos, Adventistas, a fé Bahá'í, Mormons, grupos cristãos. Não é? Sim. Senhor, com que é dos últimos... Isso. Mormons, Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, mais recentes. Aí são norte-americanos. E aí, você viu, aí são americanos, né? E tem ali no centro da cidade, eles têm um quarteirão, praticamente. Sim, né? A gente vai se acostumando com a arquitetura, mas é um posicionamento religioso na cidade muito forte. Sim. Né? Um posicionamento muito forte. Os principais edifícios da cidade hoje, alguns deles são ocupados pelas tanto a religião católica como a evangélica. Sim, né? Os grandes prédios, na Santa Casa é um grande edifício. E né? O Mãe de Deus.
Você falou, por exemplo, Marcão, do questão do turismo, né, do significado histórico que esses lugares têm. Os cemitérios, inclusive, também são lugares interessantes para serem pensados nessa dinâmica, porque os primeiros protestantes que chegaram ao Brasil, no final do século XIX, até início do XX, tinham dificuldade de sepultar os seus mortos nos cemitérios católicos. Porque o catolicismo exigia que só quem fosse, né, da confissão ou tivesse os ritos católicos pudesse ser sepultados ali. Então, o que os protestantes fizeram? Construíram seus próprios cemitérios. Então, no interior do Brasil afora, São Paulo, Minas, existem vários cemitérios que são cristãos. Os alemães também, aqui no Hamilton, tiveram esse cuidado de ter o seu próprio cemitério, que tem uma representação própria, tem um modo próprio de ocupar ali, né, o espaço. Os judeus, né, Marco? O Marco Antônio pode falar bem, lá de Rolândia, o cemitério também. Então, acompanha esse deslocamento populacional toda essa representação de fé e de valores que essa gente traz para cá. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente já volta com mais perguntas extremamente interessantes. No fundo, a gente está falando bem mais do que religião. Nós estamos falando sobre a cultura, posicionamento político na base religiosa. Eu tenho muita coisa ainda para perguntar para vocês. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com esse bate-papo agradabilíssimo a respeito de diversidade religiosa. Não dizendo que é uma aula de história sobre a nossa cidade, né? Vocês tenho certeza absoluta que vocês leram muitos livros, não só de Londrina, mas Londrina principalmente, não é? Professores, e esse começo todo se transforma em sinalização. A cidade vai se sinalizando, né? As sociedades vão sinalizando, a religião, ela percebe os jovens vindo aí, constrói seus colégios, aí precisa ter os cemitérios. Pô, o pessoal está morrendo, um cemitério só nosso, uma igreja só nossa, colégio só nosso, comércio só nosso, porque assim, teve até um certo momento que tinha nós e eles. Tinha as grandes religiões, elas estavam separadas, né, nos grandes clubes, serviços, não é verdade? Hoje misturou muito, onde a gente vê isso na cidade de Londrina. Tem muita gente, se a gente não comenta isso, tem muita gente que fala assim, é verdade. Hospital evangélico, dos evangélicos. Santa Casa, entendeu? Tem muita gente que fala, não sabia disso, Marcão. Eu falei, eu também não. Eu também não. Mas essas coisas todas fizeram a nossa grande cidade, né? Hoje eu acho que não está tão sinalizado dessa forma. Misturou-se muito. Mas o começo dessa Londrina, as coisas eram meio assim, político A, político B, você me ajuda aqui, você me ajuda ali. Na verdade, a conquista disso tudo que era um grande Eldorado, não é? Isso, eu posso iniciar aqui, puxar com Pode, à vontade. Vou pegar o exemplo aqui do lado protestante, Zaqueu de Mello, né, que chega a Londrina em 1945, é um pastor presbiteriano, é um educador também, professor. Ao chegar na cidade, ele já projeta a construção de um colégio, que seria um colégio evangélico, para a formação evangélica dos filhos, como você bem colocou, dessas famílias. Então vai nascer o Colégio Londrinense, né, que está aí até hoje, mais tarde o Cesulon, hoje o Unifil, enfim, esse complexo educacional. E há também, como parte da Sociedade Evangélica Beneficente, que é criada aí pelas igrejas protestantes, o próprio cemitério, o Cemitério Parque das Oliveiras, que é um cemitério protestante. Né? Nos anos 70 foi criado o Parque das Oliveiras para atender ao público evangélico prioritariamente. Por quê? Porque é o primeiro cemitério que Londrina terá no modelo jardim, parque, né, com árvores, lugar aberto, sem as criptas, sem aquilo que é típico dos cemitérios católicos. Jazigos, normais, exatamente. Né? Esse modelo é um modelo de cemitério protestante, né, trazido de lugares da Europa, porque havia uma disputa por conta dessa iconografia, né? Os cemitérios católicos, eles são muito, muito ricos nessa iconografia, com as capelas, né? As imagens. Vocês não viram cemitério no Japão. Isso. Quem teve a oportunidade de ver o cemitério no Japão desculpa te interromper, professor, antes que eu me esqueça, é sensacional. É uma história de arte, de cultura. Os jazigos, você para na frente e fala, não, mentira, que fizeram 8 portinhas, 10 portinhas, as miniaturas das pessoas. Cara, é sensacional. São locais de visitação, né? Isso, locais de visitação. Então, as pessoas vão ali e pode ter certeza, se um dia que você tiver a oportunidade de ir no Japão e visitar um cemitério, é uma história à parte. Vale a pena. Essa é uma possibilidade do nosso turismo religioso. Né? A visita aos cemitérios, tanto aos cemitérios da cidade de Londrina, que são vários,
11, 13 cemitérios em Londrina, mas também um tour cemiterial que pegue o norte do Paraná. Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas. Tem muita gente que tem medo, né, professor? Mas tem muita história nisso, não é? Sim. Tem muita história, muita arte, como você também apontou, né? Muita história, muita arte e muita cultura. O Wander falava aí de uma tradição de sepultamento protestante que tem a ver com as relações do Campo Santo na Europa, que é diferentemente da experiência do cemitério católico. E a gente encontra essas variações aqui no nosso espaço. Então, se você sai de Londrina, vai para Cambé, você vai encontrar um cemitério católico, mas bastante misturado com protestantes, luteranos e outros. Em Rolândia, mais especializado. Então, a gente tem um cemitério... Ô, Wander, tem muito cemitério e igreja pelas estradas rurais, né? Que a gente não conhece, né? Tem? Não é propriamente cemitério. Né? Eventualmente, isso é parte do catolicismo, nem na fazenda pode ter cemitério. O cemitério necessariamente tem que ser público ou uma outorga. O que a gente tem são marcações do catolicismo popular frente a um determinado acidente, a uma morte, a uma violência. Então a gente encontra capelas, cruzes em estradas. Isso tem a ver com essa tradição do catolicismo popular, de marcar ali onde aconteceu uma morte, então coloca a cruz e eventualmente a família ou pessoas que cultuam levam flores, velas, colocam fotografias. Então isso faz parte da nossa maneira específica de ser católico, não é? Agora, cemitérios mesmo não pode, é muito complexo a ideia da formação de um cemitério. A legislação do meio ambiente, a localização espacial desse cemitério, em que área vai estar, porque desvaloriza. Né? Então, a ideia da construção do cemitério implica em N fatores que pode viabilizar ou não essa construção. E isso é um problema seríssimo na nossa região, não só em Londrina. A falta de espaços de enterramento. Né? Os cemitérios de Londrina estão exauridos, estão cheios. Né? Sobram os cemitérios não públicos, os cemitérios privados, né? Mas nem todo mundo tem condição de pagar um jazigo, pagar uma área em um cemitério privado. Olha o que a gente descobriu aqui, saindo da religião, vai para o cemitério. Mas falar com gente inteligente, bem informada, é isso. Mas é um campo gigantesco esse dos cemitérios, né? Até mesmo a devoção de santos de cemitérios, que existe também. Então, existem algumas figuras carimbadas dentro dos cemitérios que também são pontos ali de devoção popular. Aproveitando essa questão da construção de igrejas, capelas no meio de estradas, eu estudei a figura da Madrona Milito. E a madre foi construída uma igreja, uma capela, ali indo para Cambé. Cambé do lado direito. Do lado direito, que é o local, mais ou menos o local onde ela sofreu o acidente que levou à morte dela. Sim. E ali é um espaço de devoção no qual todo dia 22, de todos os meses, as irmãs saem daqui a gente está aqui na Paiquerê, eu estou apontando aqui perto, né? Saem ali do Santuário Eucarístico Mariano e vão a pé até lá para celebrar uma missa. Então, vai celebrar uma missa. E a madre está também num processo de canonização. Então, ainda que tenha todas essas questões, vamos supor que a madre se torne santa um dia. Aquele espaço onde fica essa capela, ele vai exceder a qualquer questão pública, qualquer questão política, né? Porque, afinal de contas, seria daí, é uma coisa que eu discuto na minha pesquisa, seria a primeira santa do norte do Paraná. Aquele lugar ali. Ali vai ter hotel, aí o pessoal já é outra exploração imobiliária aí. Ali, sim, né? e eu já tive a oportunidade de passar, nunca fui a uma celebração ali, mas já tive a oportunidade de passar no horário que acontece a celebração. Tem muita gente que vai e é muito interessante porque o caminho é longo, né? O caminho a pé, com pessoas de idade, é um caminho longo para você fazer a pé e elas fazem isso com jaleco fluorescente para andar na beira da estrada. Né? E perigoso, mas continuando o trabalho da madre, né? Nesse sentido de devoção popular mesmo, né? Uma cultura popular que existe. Então ela transcende o espaço do templo religioso, ele vai para o cemitério, ele vai para a beira da estrada, e essas pessoas são as pessoas que a gente convive,
Exatamente. É a galera que está aí convivendo com a gente e tendo essa devoção. Ô Wander, eu interrompi você lá atrás quando a gente foi para o Japão. Sim. Você lembra? Não, tranquilo. É que lá. Eu vou te interromper para falar sobre o cemitério no Japão. Pode voltar seu raciocínio, eu não me esqueci. Não, acho que já foi bem exposto aqui. A gente estava falando, né, a sua pergunta foi sobre como que os primeiros religiosos aqui demarcaram os seus espaços, os territórios, tentando manter aquilo que era valorativo para cada segmento religioso. Então, acho que de início mesmo a cidade logo quis atender, né, a demanda, né, dos seus fiéis, do seu público. O catolicismo, por exemplo, vem com as suas missões, com seus projetos na educação. A gente tem o Colégio Marista, o Colégio Mãe de Deus, ligados, né, diretamente a esse público, com uma educação religiosa também contida nesse trabalho, nesse projeto. Hoje nós temos também escolas evangélicas que direcionam a formação, de certa forma, e os pais matriculam seus filhos ali também porque querem atender esse público. Mas eu acho que hoje a gente tem um trânsito maior, existe uma cidade mais aberta, né, a esse diálogo. Nós tivemos tensões no início. Eu estudei no meu mestrado conflitos que aconteceram aqui no norte do Paraná em 1941, por exemplo, ali em Cambé, né, ali Nova Dantes, que depois se torna Cambé, em Astorga, conflitos que acabaram ocasionando em queima de bíblias, né, em praça pública, uma coisa assim impensável, né, no 1941, porque os protestantes vinham, traziam as suas bíblias e davam de presente a quem não era protestante, porque faz parte do protestantismo essa estratégia de divulgar a Bíblia, né, de fazer o trabalho de colportagem, assim chamado. E isso causou tensão religiosa. Por quê? Porque antes do Concílio Vaticano II, que é de 1962, o fiel católico não poderia ler a Bíblia no vernáculo, né, a Bíblia traduzida. Era o padre que lia em latim, na missa, e os fiéis ali acompanhavam. Então, um católico poder ler a Bíblia naquele momento era uma coisa assim, muito estranha. Então houve uma reação da liderança local, católica, centenas de bíblias foram recolhidas e num rito, né, público foi feita uma queima, né, na praça da Igreja Matriz ali em Cambé, isso em 1941. Eu entrevistei pessoas que presenciaram esse fato. E teve notícia em jornal. Teve, repercutiu. Depois em Astorga a mesma coisa. Existe inclusive uma praça hoje em Astorga, né, um monumento à Bíblia, em alusão a esse episódio. Então aconteceram tensões no início, mas isso foi aos poucos se transformando em amistosidade. Hoje nós temos em Londrina, por exemplo, o Monumento da Bíblia, que foi iniciado ali por um projeto mais ligado ao protestantismo, com 46 pastores que lideraram aquele projeto. A Sociedade Bíblica veio para participar, mas o Dom Geraldo Fernandes esteve presente, participou também representando o catolicismo. Então, de certa maneira, o Monumento da Bíblia que a gente tem aqui em Londrina, que é um local também, né, simbólico, importante, de 1977, ele representa essa convivência, essa reaproximação, né? Nós não temos mais esse problema de Bíblia hoje, quer dizer, o católico hoje vai para a missa com a Bíblia, lê a Bíblia, as traduções todas estão colocadas aí. Então me parece, um dia já foi problema, né? Um dia já foi. Quer dizer, houve uma tensão nesse começo. E vale ressaltar que aquele contexto global também influencia nisso, né? A questão dos protestantes entregarem a Bíblia, o católico não ter o acesso à Bíblia, isso é quase uma coisa medieval, de você entender o Evangelho a partir de vitrais, porque você não entende o que é o latim. Isso está muito ligado à questão da própria polarização que o mundo vai sofrer no pós-guerra. Uma atitude que a Igreja Católica adotou aqui foi, e não só aqui, mas no contexto mundial, com o Concílio Vaticano II, foi: vamos agora chegar mais próximo do povo, porque estamos perdendo fiéis. Então é um cenário de conflito, de tensão, que não é particular daqui, né? Ele acaba sendo um desdobramento do que acontece no mundo todo e entra até no cenário político e ideológico. Existem grupos nessa década de 40, 50 que temiam o avanço do socialismo a partir da evangelização, porque está muito próximo do povo. Então tem toda essa questão do cenário global que acaba impactando também o cenário religioso aqui em Londrina. Então esses conflitos eles eram muito marcados de fato, e essa tensão vai diminuindo, né, de modo que a gente tem uma convivência
cada vez mais amistosa entre diferentes denominações religiosas. Vocês me lembraram uma coisa bastante interessante, que é o não cristão dentro de uma escola, mesmo que seja pública, onde os evangélicos, os protestantes e os católicos têm uma forte presença. Né? Eu lembro que eu estudava no colégio que na sexta-feira tinha um momento de oração. Então os católicos iam para um lado, os protestantes iam para o outro. Só que no meio deles tinham muçulmanos, tinham judeus, tinham pessoas do culto afro-brasileiro. Né? Então o que fazia com essa criançada que ficava fora desses cultos? Né? Então às vezes, olha, lá nos crentes eles cantam. Então é mais interessante ir lá. Isso promovia um trânsito religioso. Uma série de colegas alunos, né? acabaram se convertendo a outras religiões pelo proselitismo e por achar que é mais interessante, que é mais bonito do que a nossa, que não tem muita graça. Eu concordo com você. Muitas vezes eu fui numa religião e outra, numa igreja, religião não, desculpa, numa igreja e outra, às vezes que amigos meus diziam, cara, lá é legal, lá tem umas músicas interessantes pra gente cantar. É mesmo, a gente ia pra lá e batia palma, batia o pé. Era mais animado. E às vezes não era nem pelo contexto, mas pela animação, pela atração, né? Pelas simbologias. Mas isso existe. Lógico que existe, com certeza. Vou contar uma experiência que eu tive em sala de aula com o pessoal do 7º e 8º ano, dos anos finais do ensino fundamental. População majoritariamente cristã aqui em Londrina, beleza. Mas nesse período agora, os cristãos católicos se preparam para a Páscoa no período num período chamado Quaresma. E os muçulmanos vivem o Ramadã. E dentro da sala eu tinha 2 alunos que eram muçulmanos. E aí foi muito interessante porque, apesar da maioria ser cristã, eles acharam o máximo eles ficarem ali sem comer, jejuando, enquanto o sol estiver aparecendo. Né? Porque eles não, no período do Ramadã, eles não se alimentam, não tomam água, desde o nascer do sol até o pôr do sol. E aí a molecada ia brincar na educação física, voltava tudo exaurida ali, e essas pessoas continuavam ali, os muçulmanos brincavam, e mesmo assim não tomavam água, e eles achavam, você não vai tomar água. Então é até uma forma de você aproximar essa convivência, essa tolerância religiosa. Perfeito. E é muito mais saudável hoje em dia. Muito mais saudável. Ainda bem. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí. Diversidade religiosa em Londrina já volta. Muito bem, amigos. Em primeiro lugar, obrigado pela educação, né? Pela parceria, pelo carinho, pela inteligência que vocês 3 trouxeram até aqui. Uma vontade louca da gente sair para tomar aí um refrigerante, bater um papo e almoçar nesse sabadão, continuar com esse assunto, porque em cada um de vocês reside muita cultura, muitos anos de leitura, muita dedicação, e eu penso que o professor é um cara dadivoso, né? Eu sou do tempo assim, a informação é sua, hein? A segredo é a alma do negócio, não conta aquilo que você sabe, né? Eu fui educado assim, né? Então a gente se resguardava nas nossas inteligências, nas nossas experiências, porque aquilo você conquistou. E você ia fazendo isso e ganhando sua vida no bom sentido. Mudou-se muito. Hoje, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? E o professor, para mim, ele é extremamente dadivoso. Ele não é egoísta. Ele investe, estuda, lê, estuda, investe na educação. Para quê? Para ensinar o próximo. Olha que coisa mais interessante. Então, parabéns aos professores, parabéns a vocês 3. Tenho um orgulho danado de tê-los como amigo. Eu gosto demais do bate-papo sobre cultura. Saio daqui mais rico, mais orientado, né? E eu quero que vocês venham para a gente continuar conversando, quem sabe, mais assuntos como esse. Brigadão, viu? Obrigado. Então, me despeço muito feliz com aquilo que vocês trouxeram para mim hoje. Obrigado, professor Marcos. Eu que agradeço a presença, eu que agradeço a sua atenção, não é? E que agradeço essa parceria entre a Rádio Paiquerê e o NDPH da UEL, né, que permitiu esses encontros, né, e que outros ocorram, né, em discussões que sejam importantes para a cidade ou para a região. Mas eu agradeço muito o seu empenho e da Rádio Paiquerê para constituir esses momentos que a gente passou junto aqui. Está prometido não, mas não está combinado. As histórias dos refugiados na Alemanha, pode ser? Pode ser, pode deixar. Vamos embora? Vamos embora. É mesmo? Mesmo. Gostei. E outro assunto é cemitério. Tô brincando, mas como tem assunto de cemitério também, cara, eu não sabia. Bastante. Tá, né? Obrigado, viu? Obrigado. E aí, Wander?
Obrigado, Marcão, pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. Um espaço muito importante para essa conversa. Eu coordeno um projeto de pesquisa sobre a presença religiosa em Londrina, a perspectiva histórica, que envolve estudantes. E eu queria destacar nesse final o papel que a religião, né, nas suas diversas expressões, cumpre em termos sociais. Trabalhos que a gente vem pesquisando aqui na área da educação, na área da saúde, creches, orfanatos, casas de recuperação de dependentes químicos. Existem muitas comunidades religiosas fazendo um trabalho social nas periferias, né? Socorrendo em parceria com o poder público. A própria população em situação de rua, eu orientei um trabalho de mestrado recentemente, uma pesquisadora que estudou o trabalho que 5 igrejas evangélicas realizam aqui em Londrina com essa população de rua. Não só o assistencialismo, mas de tentar reintegrar, trazer de volta para a família. Então, a igreja, e aí eu estou falando de forma particular da igreja evangélica ou católica, tem sido estudada aí nesse projeto nosso e tem esse destaque, né, do trabalho social que é feito. Um outro aspecto que eu queria destacar, como que a religião cria espaços para a aceitação, né, a projeção, o respeito. Eu cito aqui o caso dos negros mesmo, falando aqui do lado evangélico. Londrina tem, na sua trajetória da fé protestante evangélica, a presença de muita liderança negra, o que não é muito comum no meio protestante. Nós falamos aqui do reverendo Jonas Dias Martins, pastor negro que marcou a história dessa cidade, participou junto com o Zaqueu de Mello, né, mais tarde com o Dom Geraldo Fernandes, da criação da própria UEL. Eles vão mobilizar forças políticas aqui da região para a criação da universidade. Depois, reverendo Messias Anacleto Rosa, que ainda é vivo, está aqui em Londrina, pastor negro também, ligado a uma grande igreja aqui em Londrina. Então, nós temos na região norte o pastor Benedito Santos Rosa, que é pai, né, do vice-prefeito hoje, que tem ali um trabalho extenso, já de mais de 40 anos, fazendo um trabalho muito bonito ali, também em termos sociais naquela região. Um líder negro. Seu filho hoje é vice-prefeito da cidade, né, o Júnior de Santos Rosa. Que também, então nós temos um negro hoje evangélico, filho de um pastor, que também é um líder, uma liderança religiosa, um vice-prefeito da cidade. Então, Londrina criou oportunidades para que houvesse essa inclusão. E destacaria também a mulher, né, o espaço que as religiões criam para a atuação das mulheres. Nós falamos aqui da igreja anglicana, é liderado hoje por uma pastora, que é supervisora de toda a região aqui, uma reverenda, que oportunamente poderá até participar aqui conosco. Nós temos a história da Maria Teresa, que eu citei, que começou o trabalho evangélico em Londrina em 1932, uma mulher leiga, agricultora. Grandes igrejas como Nova Aliança, que tem 5 mil membros ou mais em Londrina hoje, tem uma pastora, como também uma liderança bem influente. Então a gente tem exemplos de como a religião cria oportunidades, espaços de inclusão social e de intervenção social, de mudança, né? Então é um assunto que fascina justamente por isso. Londrina completa aí 90 anos e a religião, em todas as suas vertentes, participa diretamente da construção dessa cidade. Então, queria deixar esse registro aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de conversar aqui com os meus colegas nesse encontro de sábado. Mas não despede não, é um até logo, viu? Não, voltaremos. Vou te dar até breve. Mais uns dias para você pensar em um novo ciclo e a gente começa logo no novo ciclo. Pode se virar. Que legal. Viu? Obrigado, viu, amigo? Marcão, queria agradecer o convite, agradecer aos professores que dividiram aí comigo esse momento. Muito legal estar aqui com vocês novamente. E encerraria, né, a nossa manhã de sábado aqui com uma fala que eu costumo ter com os meus alunos lá do 6º aninho, quando começo a trabalhar as aulas de ensino religioso, né, pensando no ensino religioso não enquanto algo que vai doutrinar alguém para determinada religião, mas sim apresentar a bagagem cultural que as religiões possuem, né? Eu costumo comentar com eles assim, que independente da religião deles, independente da religião de quem está ouvindo, elas caminham por caminhos diferentes, mas elas levam para tem o mesmo fim. É ajudar alguém, é estender a mão para alguém ali, ajudar populações que estão em vulnerabilidade. Dentro de Londrina, a gente tem, desde o seu início, o trabalho assistencialista da cidade, muito ligado com a religião, de modo que você acaba não conseguindo separar muitas vezes o que é uma função pública, o que é uma função religiosa, e que isso possa
esses caminhos diferentes eles possam nos unir mais, né? A gente trouxe aqui um bate-papo com diferentes tradições religiosas, diferentes denominações, mas que a gente possa, ao longo da nossa vida aí, da nossa jornada, poder caminhar em algum desses caminhos, ou se não quiser caminhar em nenhum, tá tudo bem também, mas sempre buscando olhar o próximo, ver que os mandamentos, as ideias, elas todas andam em conjunto. Então são só formas diferentes de se falar e fazer uma cidade melhor, fazer a sua vida melhor, sem desrespeitar o outro. Afinal de contas, o nosso papo que era de diversidade, a gente acabou falando muito sobre o público de Londrina e como veio gente de tudo quanto é lugar do mundo e está presente aqui. Se você for na rua Sergipe, você encontra lá donos de lojas que tem turco, tem armênio, tem japonês, tem chinês, tem coreano, de tudo. Então, essas pessoas precisam ocupar esse espaço, cumprem uma função aqui nesse espaço, e as religiões também contribuem demais para essa cultura local e que a gente possa cada vez mais valorizar todas elas. E esse espaço, acho que é um espaço muito, muito bacana a gente poder fazer isso. E espero encontrá-los mais vezes aí, tomando refrigerante ou batendo um papo aqui. Maravilha. Professores, sem a gente se esquecer de profissões de matrizes africanas, né? Que a gente tem vários lugares na cidade, a gente tem muitas outras religiões que a gente acaba não tendo uma noção, porque às vezes não estão tão organizados, não tem uma placa ainda, não é verdade? Então, se todos eles estão convergindo, conversando, se alinhando para uma cidade melhor, sejam todos bem-vindos. É isso, não é? É isso. Que bom, que bom. E a gente vai se encontrar mais vezes para falar sobre as diversidades, não só religiosas. E tomara que todas essas diversidades, comerciais, sociais, filantrópicas, esportivas, todas elas possam transformar essa cidade cada vez mais numa cidade melhor para se viver. Obrigado pela presença de vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.